Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 26 de junho de 2024. Hoje eu estou um pouco mais cedo, porque sou flamenguista e às 20 horas quero assistir Flamengo e Juventude. Queridos, a pérola da graça de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 20, cujo título fala dos 1000 anos. O Apocalipse é uma escatologia consumada. Tudo quanto está na Bíblia, né, já se cumpriu, inclusive o Apocalipse. Mas por que me refiro ao Apocalipse? Porque para a religião evangélica, para o sistema religioso, o Apocalipse é um livro escatológico, ou seja, para eles tudo que está aqui ainda vai se cumprir. Eles não respeitam as figuras de linguagens, as metáforas que são usadas por João ao escrever o Apocalipse. Eles trazem tudo para depois da cruz. Então, o tema de hoje é: que figuras de linguagem são essas tiradas do Velho Pacto? Porque os 1000 anos de Apocalipse não tem nada a ver, com o que o sistema religioso ensina, com essa doutrina criada pela religião, principalmente a evangélica. Diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou. E selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Depois continue aí, lendo os versículos 4 e 5. Amados e queridos irmãos, há uma controvérsia muito grande, principalmente entre os religiosos evangélicos, principalmente quanto o significado dos 1000 anos do Apocalipse. Na verdade, os ensinos ditos por eles dentro desse assunto, para nós que temos a mente ativada, que temos o entendimento, que temos a revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, não passa de histórias e fábulas contadas pelos teólogos, pelos líderes religiosos, por aqueles que se intitulam pastores, bispos, apóstolos, por esses homens que se dizem professores, principalmente de escolas bíblicas dominicais. Eles escrevem livros, eles realizam seminários, onde eles cobram inscrições e vendem livros e apostilas acerca desse assunto. E cada vez mais que eles tentam explicar esse assunto para os seus ouvintes ficam cada vez mais sem entender, sem compreender esses ensinos. E eles então conseguem, com isso, manipulando as pessoas, aprisionando-as cada vez mais dentro dessas sinagogas, porque esses lugares que eles chamam de igreja, que na verdade são templos físicos, são sinagogas, porque dentro dessas sinagogas lá tem ritos, tem liturgias, cerimoniais. Lá os filhos de Deus são dogmatizados por eles, quando eles criam narrativas essas que, sendo repetidas diversas vezes, se tornam uma verdade. Então, os nossos irmãos que lá estão, cegos guiados por cegos, com o véu posto sobre o rosto,
com a mente cauterizada, não abrem mão desses ensinos, crendo nessas fábulas, nessas histórias, nessas mentiras, nessas inverdades contadas pelos seus líderes religiosos. Eu li aqui, se não vejamos, em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Quem é a antiga serpente? Que é o diabo. Era quem? O acusador. Em João capítulo 5, versículo 45 diz: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Ele disse: quem vos acusa é Moisés. Em quem vocês esperam? Em quem vocês esperais? Se Moisés é quem os acusa, não eu vos acusarei diante do Pai. E se Moisés, a quem vocês esperam? Para os judeus, Moisés era o grande líder, era admirado pelos judeus. Veneravam Moisés, porque havia recebido a lei para que fosse entregue ao seu povo, que era os judeus. A lei de Moisés era o diabo. Era ela quem acusava os judeus. Era a lei quem acusava o povo de Deus. Então o diabo aqui, que João se refere, não é esse ser espiritual que a religião diz existir, que se levanta contra Deus, ou que se levantou, que é o inimigo do povo de Deus, que peleja, que guerreia contra Deus. Não, esse ser espiritual, ele não existe. O diabo, quando Jesus se refere a ele se referia à lei que os acusava. A nossa carne é o nosso diabo, é aquele que é contrário, é aquele que é contra. Judas era um dos 12, estava ali por ocasião da última ceia. E o Cristo Nazareno se dirigiu aos seus discípulos e disse: um dentre vós há de me trair, e esse é o diabo. Não um diabo, mas o diabo, se referindo a quem? A Judas, o traidor, que o vendeu por 30 moedas ou peças de prata. Mas a religião diz que é um ser espiritual, que existe, que levará aqueles que rejeitam Jesus como Salvador, aqueles que não se batizarem para arrependimento, aqueles que não tomam suco de uva e não comem pão, que não frequentam o templo, que não dizimam, que não praticam ritos. Esses irão queimar no inferno, que eles dizem que é lago de fogo e tormento eterno, juntamente com o diabo, esse ser espiritual que eles dizem e afirmam existir. Mas esse diabo foi destruído por Jesus. Jesus veio para cumprir a lei. Ele disse: eu vim para cumprir a lei e vou cumprir. E ele cumpriu até o fim, quando disse tetelestai, que quer dizer está consumado. Ele destruiu o diabo, aquele que matava. A lei matava, o espírito vivificava, mas a lei matava. Aquele que escravizava, a lei escravizava. Era jugo, era fardo pesado. Então João fala de tudo isso aqui no versículo 2. Não tem nada a ver com esse ser espiritual que a religião diz existir, que eles ensinam, que eles pregam quando lê aqui Apocalipse capítulo 20, e quando lê muitas passagens do Cristo Nazareno, quando se refere a esse ser chamado Satanás e Diabo. Eram figuras de linguagem, eram metáforas que Jesus usava para dizer: você é contra, você é contrário, você trai, você acusa. Era figura, era metáforas usadas pelo Cristo Nazareno. E João, ao escrever o Apocalipse, ele não abriu mão de figuras de linguagem, de metáforas. Isso tudo são figuras. Tudo quanto está aqui são enigmas.
E tudo aqui tratava-se da lei de Moisés. Esses 1000 anos não é literal, mas eles ensinam que Satanás, esse ser espiritual, será acorrentado por 1000 anos e depois será solto. Eles esperam isso, eles aguardam isso. É a escatologia futurística. Eu quero ler em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Figuras de linguagem, metáforas, usadas, a que Pedro usa ao se dirigir aos judeus. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso não é literal. Se esse ser espiritual realmente existisse, e isso fosse ocorrer, ele poderia ficar preso por um dia, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, ou 1000 anos, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. Mas isso não tem nada a ver. Esse ensino não procede. São histórias, são fábulas contadas pelos religiosos evangélicos. Essas expressões eram ditas pelo apóstolo Pedro, João. Tudo isso dito por Pedro, por João, eram tirados dos livros em suas épocas, naquele aion, naquele tempo. Ditos esses que eram comuns nos seus dias, dentro da cultura judaica, dentro do entendimento judaico, dentro da tradição judaica. Então houve uma necessidade dele usar essas expressões, de usar essas metáforas, de usar esses enigmas, de usar essas figuras de linguagem para os seus ouvintes. Os ouvintes não éramos nós, e não são nós, os filhos de Deus, os que nascemos, o que viemos depois da cruz. Porque tudo quanto está aqui foram escritos para os judeus. A Bíblia era profética. Do momento que tudo se cumpre, ela torna-se livro histórico. Hoje nós lemos a Bíblia como livro histórico, cientes de que tudo quanto nela está escrito já ocorreu. As profecias de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Amós, de Joel, de Ageu, de Miqueias, Sofonias, Malaquias, eles eram profetas. E essas profecias se cumpriram todas. Jesus era profeta, o que ele profetizou também se cumpriu. Toda a palavra já se cumpriu. Então, esses eruditos, esses teólogos, eles pegam tudo isso e trazem para depois da cruz, para os dias de hoje. Eu quero ler Salmo, capítulo 90, versículo 4. O que o salmista diz no Salmo 90, no versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Aí, figuras de linguagem, metáforas. Porque os 1000 anos que se passaram são como o dia de ontem, para ti, ó Deus, para ti, ó Senhor. Salmo 84, versículo 10. Vale mais um dia nos teus átrios do que outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Quantos anos Davi viveu? Quantos anos as pessoas viviam naquele aion, ou viveram naquele aion? Como ele poderia viver 1000 anos nos átrios de Deus, se os seus dias de vida eram bem menos do que isso?
essa expressão de Davi, essa expressão aqui no Salmo 84 dos filhos de Coré, que eram diretores de música, era uma expressão idiomática, era uma fala apenas dos filhos de Coré, desse salmista aqui. Então 1000 anos como um dia são figuras, são metáfora. Então esses 1000 anos do capítulo 20 no versículo 2 do Apocalipse foi usado por João, assim como foi usado por Pedro, como foi usado por Davi. Era comum usarem essas expressões naquelas gerações, dentro do contexto judaico, da tradição judaica, como figuras de linguagem. E todas essas figuras de linguagem foi tirada do velho pacto, da antiga aliança. Eu li Salmo 90, eu li Salmo 84. Tiraram de lá essas figuras de linguagem. Pedro usou, João usou ao escrever o Apocalipse, assim como Davi, assim como outros salmistas também usaram. Então, esses 1000 anos de Apocalipse, capítulo 20, esse ser que eles afirmam ser Satanás, um ser espiritual, tudo mentira, história, fábulas, contadas pela religião, principalmente a evangélica, que faz disso uma doutrina. E nós estamos aqui não combatendo as pessoas, não combatendo os nossos irmãos, mas combatendo o sistema doutrinal. Esse entendimento é dado tão somente pelo Espírito Santo. Eles não têm, sabe por quê? Porque eles preferem ter sobre as suas vidas um líder religioso, que os chama de pastor, apóstolo e bispo. Eles preferem ter um homem com seus achismos e seus preceitos sobre as suas vidas. Seguem esses eruditos em teologia, esses teólogos, esses professores, que querem, na verdade, aparecer. Vivem nesses templos que eles chamam de igreja, enganando os fiéis que lá estão. Essa é a mais pura verdade, que muitos não têm coragem de dizer. São cegos, véu posto sobre o rosto. Leia ainda Moisés. São filhos de Deus? São sim, mas não sabem quem são, porque não vivem como filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, que têm esse entendimento, são guiados tão somente dirigidos pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Somos espirituais, não somos carnais. O Senhor é o Espírito, ou o Espírito é o Senhor. Deus é soberano, Ele é único, reina sobre tudo e todos. Toda honra, poder, glória, louvor, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Nós somos todos iguais. Nós não somos carne nem sangue, nós somos espírito. E Deus é Pai dos espíritos. É no nosso espírito que Ele habita. É no nosso espírito que Ele testifica que somos seus filhos. E como filhos, nós tomamos posse de todas as sortes de bênção, reinamos em vida. Entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Reinamos, descansamos tão somente no Senhor. Então esta é a palavra. Que figuras de linguagem são essas tiradas do velho pacto? Eu já expliquei, eu já disse que figuras são essas. Nada disso é literal. Nada disso estará para acontecer. Tudo já aconteceu. Tudo já ocorreu. Gerações se passaram. Outras vieram. Outras virão. Eclesiastes 1,4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Essa é a palavra de hoje. Os 1000 anos do Apocalipse não tem nada a ver com esses ensinos desses teólogos, desses eruditos, desses professores e pregadores dos templos religiosos, seja eles lá quais forem. Seja eles lá quais forem. Então, se você gostou, divulgue e compartilhe. Dê um like, não esqueça, o like é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo a outras pessoas. Escreva lá qualquer coisa no comentário. O comentário também conta, também é muito importante.
Me ajude a fazer esse canal crescer. Se inscreva. Coloque no seu Instagram, no seu Message, no seu Telegram, no seu site, no seu Facebook, no seu Zap, onde você puder. Me ajuda a divulgar. Existem canais aí na televisão que tem 100 mil, 200, 500 mil, com assuntos não tão importantes quanto este, que abre a mente, que dá um entendimento às pessoas. E as pessoas vão lá e se inscrevem. Principalmente esse momento político que nós estamos vivendo. Me ajude. Eu estou com quase 4.100 inscritos. Isso pode dobrar, pode triplicar. Depende da sua ajuda, dependo de você, eu preciso de você. Eu estou fazendo a minha parte, com o entendimento que eu recebi do Espírito Santo. Você pode me ajudar fazendo a sua parte. Qual é a sua parte? Divulgar. Qual é a sua parte? Se inscrever. Qual é a sua parte? Compartilhar. Qual é a sua parte? Fazer com que o canal do irmão Levi Salles avance, cresça. Como eu já disse para vocês, o meu intuito é que os nossos irmãos sejam alcançados por esse entendimento dado pelo Espírito Santo. E eles deixem essas sinagogas, eles saiam debaixo dos preceitos dos homens, dos rudimentos que lá dentro das sinagogas existem, e passam como nós hoje vivemos, reinando em vida, sendo espiritual, alimentando de uma comida sólida, não mais de leite, como os nossos irmãos se alimentam, sempre as mesmas coisas. Essas revistas de escola bíblica dominical são sempre as mesmas coisas. Há 50 anos eu conheço essas revistas. Volta e meia repete-se o mesmo assunto, ensina-se o mesmo assunto, não há crescimento espiritual, porque a mente continua cauterizada, fechada, tapada, e não se submete ao Espírito. O Senhor é o Espírito. Beijo no seu coração, um forte abraço. Muito obrigado. Eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.